Então vamos, com a graça de Deus, neste momento, aproveitar para trazer mais um tema nesta manhã. E o que me levou a trazer esse tema nesse sábado, na realidade, foi um fato histórico, né? No dia 13 de maio, completou então 133 anos da Lei Áurea, né? Promulgada pela princesa Isabel. Aqui então, findando completamente, extirpando por completo, tinham várias leis, né, que vieram melhorando a situação dos escravos, mas o ponto final, né, de extirpar totalmente a escravidão se deu neste ano 13 de maio de 1888, 133 anos atrás. E depois eu gostaria de trazer um pouco sobre esse tema e as consequências disso para o cristão, né? Como ele deve agir diante da sociedade. Então, justamente o tema dessa manhã é a escravidão e as leis terrestres. Mas antes de entrarmos diretamente nesse tema, é importante uma introdução. Vamos em Tito, no capítulo 3 e o verso 1. Tem algo muito importante aqui para nós. Tito 3, verso 1, o apóstolo Paulo declara: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Então também lá em Romanos 3, de 1 a 7, nós encontramos Paulo deixando muito claro a necessidade, o dever nosso de submissão às autoridades seculares constituídas. Vamos ver mais um texto agora em 1 Pedro, capítulo 2, os versos 13 a 17. Mais uma conclusão, então, bem interessante de analisarmos. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como ao superior, quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Então, os cristãos, na história, quando nós analisamos, os primeiros cristãos foram bons cidadãos, não causavam problemas. Nero, inclusive, lançou aquela calúnia, né, de que os cristãos teriam incendiado Roma, e era algo totalmente contrário ao caráter que eles manifestavam, né? Mas sim, havia uma submissão. Porém, sempre existe o outro aspecto da questão, né? Em que caso não devemos obedecer às leis terrestres? Esse será o objetivo do estudo dessa manhã. Antes disso, ainda é importante destacar da pena de Ellen White, o que ela fala, então, sobre o dever do Estado em relação à religião. Então, nós sabemos que na era mais moderna, temos aí o exemplo em especial dos Estados Unidos, que criou a separação da igreja e o Estado. E isso, dos dois lados existem o perigo. Alguns acham que o problema pode surgir só de um lado, ou da igreja ou do Estado. Na realidade, essa separação é para o nosso bem pela seguinte razão: o Estado, ele pode querer se miscuir na igreja, influenciar as decisões eclesiásticas.
Então, Ellen White, no Grande Conflito, na página 201, ela fala: proteger a liberdade de consciência é dever do Estado. E isto é o limite de sua autoridade em matéria de religião. Então, ao contrário de um chefe secular, muitas vezes o rei, ele não só... Isso desde o Antigo Egito, né? Ele não era só o rei da parte, então, temporal secular, mas ele era o sumo sacerdote daquele povo, o grande líder religioso também deles. Isso acontece vez após vez. E então é importante nós vemos, inclusive, na própria formação da teocracia de Israel com Moisés, mesmo nesse caso, Deus deixou para Moisés a autoridade civil e para Arão a autoridade espiritual. Ainda que, claro, havia uma convergência por ser uma teocracia, mas ainda assim havia distinções nas funções, nos cargos a serem seguidos. E aí existe o perigo também da igreja querer influenciar o Estado de modo a privilegiar a sua igreja, a sua religião especificamente. Então, por isso que se fala que o Estado é laico. O Estado não é contra a religião, mas ele deve manter uma laicidade, uma certa neutralidade na medida do possível. Claro que haverá uma manifestação natural daqueles que compõem um governo de ocasião, daqueles então também que estão em funções em todas as camadas do Estado, do governo. Ellen White escreve no Atos dos Apóstolos, na página 69, que cumpre-nos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus e ensinar a obediência ao mesmo como um dever sagrado dentro de sua legítima esfera. Mas quando suas exigências chocam com as reivindicações de Deus, temos que obedecer a Deus, de preferência aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. Um assim, diz o Senhor, não deve ser posto à margem por um assim diz a igreja, ou um assim diz o Estado. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de autoridades terrestres. Aí ela coloca um outro porém aqui na questão, na continuação. Não se exige que desafiemos as autoridades. Nossas palavras, quer faladas, quer escritas, devem ser cuidadosamente consideradas para que não sejamos tidos na conta de proferir coisas que nos façam parecer contrários à lei e à ordem. Não devemos dizer nem fazer coisa alguma que nos venha desnecessariamente impedir o caminho. Então, nós estávamos estudando hoje, inclusive, a lição sobre alegria, paz, né, e mostrando que o cristão ele se destaca por sua mansidão, por sua humildade. Isso é uma grande força. No entanto, nós podemos ver por um outro lado que o cristão muitas vezes julga que ele nada tem a ver com este mundo e tanto faz quanto fez as coisas e acha que não deve nutrir um senso de justiça em relação a alguma maldade que possa estar ocorrendo na nossa sociedade. Então, isso, se nós fôssemos analisar historicamente, teriam vários casos que nós teríamos para demonstrar como que o cristianismo influenciou positivamente as nações pagãs, eliminando certos costumes, então, que não davam dignidade nenhuma à mulher. Havia até mesmo casos, então, de pedofilia, que era algo natural em certas culturas. E assim, várias situações de perversidades, então, que foram sendo eliminadas pela influência do cristianismo na sociedade. Havia um costume, por exemplo, antigo, entre os hindus, onde quando um homem casado ele morria, a sua esposa deveria ser queimada junta. Ela viva, queimada junta com o corpo
do marido. Os missionários, então, os missionários que foram lá não lembro se era no século XVIII ou XIX, né? William Carey e outros grandes missionários, eles lutaram bravamente contra isso, protestaram em relação a isso, né? Eles não ficaram indiferentes diante dessa situação. Assim como hoje teríamos outros casos, então, a tratar que de repente são mais sutis, mas não menos perniciosos. Então, no caso histórico que eu queria trazer, né, nessa manhã, o Brasil demorou muito para findar com a sua escravidão, né? Vemos quase chegando em 1900 aí, e ainda foi por uma atitude corajosa da parte da princesa Isabel, essa última lei, uma vez que os grandes coronéis da época, os que dominavam as regiões, eles eram terminantemente contra e fizeram no ano seguinte, inclusive, um golpe de Estado chamado republicano, destituindo então toda a monarquia feita então, que havia desde então da independência do Brasil já, né? Naquele mesmo século já tinha ocorrido. E nós vemos então que Joaquim Nabuco, que foi alguém destacado, né, auxiliar do Dom Pedro, aí uma espécie de um primeiro-ministro, né, no governo então do Dom Pedro, ele era um político e intelectual abolicionista. E ele destaca, então, em seu livro O Abolicionismo, o papel do catolicismo nisso tudo, como ele foi omisso, e não só omisso, mas deu apoio à escravidão. Vejam só o que ele declara. Entre nós, o movimento abolicionista nada deve, infelizmente, à Igreja do Estado. Então, ele está falando da Igreja Católica, que era a igreja oficial do Estado, né? Pelo contrário, a posse de homens e mulheres pelos conventos e por todo o clero secular desmoralizou inteiramente os sentimentos religiosos de senhores escravos. No sacerdote, esses não vinham senão um homem que os podia comprar e aqueles a última pessoa que se lembraria de acusá-los. Então, não tinha como o sacerdote fazer um papel em favor dos escravos, que ele via o sacerdote tomando parte nesse tráfico, nesse comércio. E por outro lado, o senhor de escravos sabia que ele seria o último a acusá-lo, né, de algo. A deserção pelo nosso clero do posto que o evangelho lhe marcou foi a mais vergonhosa possível. Ninguém ouviu tomar a parte dos escravos. Fazer uso da religião para suavizar-lhes o cativeiro e para dizer a verdade moral aos senhores, nenhum padre tentou nunca impedir um leilão de escravos, nem condenou o regime religiosos das senzalas. A Igreja Católica, apesar do seu imenso poderio, em um país ainda em grande parte fanatizado por ela, nunca elevou no Brasil a voz em favor da emancipação. Então são palavras pesadas, né, aqui, que mostram a omissão e não só isso. Nós vemos a participação ativa nesse envolvimento, de modo que vinham de outras áreas da sociedade esse grito em favor da emancipação dos escravos. Nós vemos, em relação a tudo isso, alguém pode já pensar, e na origem do Adventismo, teríamos algo a falar sobre isso? Teríamos. José Bates foi um pioneiro do Adventismo, entre tantos outros, todos eles abolicionistas. Ele escreve em seu livro As Aventuras do Capitão Bates, na página 222, o seguinte: o senso de dever me dizia claramente que eu não poderia ser um cristão coerente se apoiasse os opressores. Ele se refere aos escravagistas, pois Deus não estava com eles.
Tampouco poderia reivindicar suas promessas se eu ficasse neutro. Portanto, a minha única alternativa era interceder pelos escravos, e foi o que decidi. É claro que José Bates, quando estudamos a história lá antes de 1844, quando ele efetuou o trabalho no sul dos Estados Unidos, ele teve prudência, sabedoria em como lidar, ele tinha que fazer pregações muitas vezes à parte para o Senhor e depois para os escravos. Em alguns casos ele conseguiu que eles colocassem os escravos no fundo para ouvirem a mensagem. E vários outros, é claro que ele não tinha, o que ia mudar se ele tentasse alguma coisa mais ousada, né? Ele tinha que agir com sabedoria e, claro que era conhecido de todas as posições em favor da abolição, da parte dele e de todos os outros pioneiros do movimento adventista. Só que alguém de má intenção poderia dizer que eles estavam se envolvendo em política ao falarem disso na época. Uma vez que vamos lembrar, inclusive, que surge naquela época deles o Partido Republicano nos Estados Unidos. Um dos fundadores foi o próprio Abraham Lincoln, que também, naqueles meados de 1850 e 60, veio se tornar o presidente dos Estados Unidos. E o Partido Republicano ele já foi fundado com a pauta da abolição, da defesa disso. Então alguém leviano poderia dizer que os pioneiros eram partidários do Partido Republicano, que estavam se envolvendo na política por conta disso, e este não é o caso. É o contrário, muitas vezes as pessoas acham que estamos do lado de alguém, de algum político, mas o que acontece é do político eventualmente estar do lado de nossos princípios cristãos. E isso ocorre frequentemente em nossa época, por exemplo, em questões do aborto. É algo que nós não somos a favor ou contra por causa de político A ou B, mas sim temos o princípio religioso muito bem definido, né, do cristianismo. É interessante, então, o que Ellen White agora vai falar sobre justamente leis ímpias que haviam, então, para favorecer a escravidão em sua época. E vamos ver o que ela diz. Devemos obedecer a esse tipo de lei? Ou esse seria um caso, então, que envolve a desobediência civil? Vejamos que aqui no texto do Atos dos Apóstolos, alguns poderiam achar que simplesmente numa questão estritamente religiosa, né, poderia haver então uma desobediência das leis do país. Mas a questão da escravidão não é algo diretamente ligado, mas indiretamente, uma vez que atenta contra justamente a humanidade, atenta contra a dignidade humana daquele ser, a imagem de Deus. Então aqui, no Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 201, declara: temos homens que são colocados sobre nós como governadores e leis para nos regerem. Não fosse por essas leis, as condições do mundo seriam piores do que são agora. Então ela defende que é melhor ter leis do que anarquia. A anarquia vira uma grande confusão, não há respeito por nada, nem pela propriedade privada e assim por diante. Mas olha o que ela diz agora. Algumas dessas leis são boas, outras más. Estas, as más, têm aumentado e seremos ainda levados a situações apertadas. Mas Deus susterá o seu povo para ser firme e viver à altura dos princípios de sua palavra. Então, olha que interessante nós meditarmos nisso, né? Encontramos que cada vez, à medida que nos aproximamos do fim, vai surgir problemas que não imaginávamos
dificuldades diante da lei e deveremos pedir intercessão de Deus em nosso favor, para que não venhamos a sofrer dano, porque as leis más, elas estão crescendo. Diz aqui, quando as leis dos homens se chocam com a palavra e a lei de Deus, cumpre-nos obedecer a estas, sejam quais forem as consequências. A lei de nossa terra, que exige que entregarmos um escravo ao seu senhor, não devemos obedecer. E cumpre-nos sofrer as consequências de violar essa lei. O escravo não é propriedade de homem algum. Deus é seu legítimo senhor. E o homem não tem nenhum direito de tomar a obra de Deus em suas mãos e pretender que é propriedade sua. Então, mesmo que fosse para sofrer a penalidade, não deveríamos tomar parte numa lei ímpia dessa, de devolver então um escravo, entregar ele ao seu senhor. E aí, tudo isso nós vamos envolver numa outra questão de fundo, que é a questão do cristão ele não participar de derramamento de sangue, de guerra, né? Nossa posição nesse aspecto é muito clara, né? Em favor justamente do pacifismo. E aqui nos textos a seguir vamos ver a postura durante a Guerra Civil. Mas o Carlão tinha uma dúvida? Paulo, por exemplo, quando estava com o escravo, o Onésimo, né? Ele, na carta de Filemão que fala... Ele em partes devolveu. É que ele fez uma jogada, digamos assim, né? Onésimo era um escravo fugitivo. Ele então tinha já passado muitos anos e tinha servido já a Paulo, né? E tinha se tornado cristão. E aí, aquela carta a Filemão é a carta de Paulo para esse senhor de Onésimo, falando que agora ele deveria reconhecer Onésimo como seu irmão, né? E lá fala então que queria que qualquer despesa, qualquer dano que ele tenha trazido para você, Paulo fala, põe na minha conta. Ele fala. E aí diz que queria então que Filemão devolvesse para Paulo, que ele estava sendo muito útil para ele. Então Paulo, de uma maneira muito sábia, procurou haver uma reconciliação entre as partes. Ele procurou fazer. Agora sobre White, então agora olha que interessante que nós vamos ver sobre essa guerra civil, guerra da secessão, né, americana, que durou vários anos, foi durante justamente o mandato do Abraham Lincoln e ocorreu muito derramamento de sangue, muita mortandade, mas uma das questões da guerra era sim a questão da autonomia que cada estado deveria ter, tal, mas tinha a questão da escravidão, que o Sul era totalmente resistente à ideia da abolição, uma vez que eles eram muito mais dependentes da mão de obra escrava, né? E o Norte já era industrializado, existiam outras formas, então não era tão dependente. Então era mais cômodo também da parte do Norte falar em favor. Mas aí chegou a esse ponto e Abraham Lincoln, inclusive, aprovou a lei que abolia a escravidão durante a guerra, né? Ele tomou essa ousadia para não ficar algo assim, de repente ocorre toda essa guerra e no fim continua a mesma coisa, né? Então ele, na realidade, foi muito ousado. Mas é interessante como a irmã White descreve os fatos ocorrendo, ela inclusive profetiza o que iria ocorrer naquela guerra, em vários sentidos, inclusive batalhas que ela fala que o Norte arrogantemente achava que já ia ganhar, já estava tudo certo e queriam sofrer perdas terríveis. Ela fala, eles acham que o Sul está despreparado e eles já estão se preparando para isso há muito tempo. E ela vem dando uma descrição, está lá no Testemunho para a Igreja, volume 1. Os irmãos leiam como é impressionante.
ela fala, inclusive, do espiritismo envolvido nisso tudo, dizendo que havia certos generais falecidos lá da Guerra da Independência que apareciam para certos generais agora da ativa e impulsionando para a matança, né? Então, isso Satanás efetuou. E aí vemos, aqui Ellen White diz assim na página 264, Deus está punindo essa nação pelo hediondo crime da escravidão. Ele tem o destino da nação em suas mãos. Punirá o sul pelo pecado da escravidão e o norte por tolerar tão longamente sua influência arrogante e extensa. Na reunião em Roosevelt, Nova York, no dia 3 de agosto de 1861, quando os irmãos e irmãs estavam reunidos no dia estabelecido para jejum, humilhação e oração, o Espírito do Senhor repousou sobre mim e fui tomado em visão. Mostrou-se-me o pecado da escravidão que tem sido de há muito uma maldição ao país. A lei contra fugas de escravos foi preparada para extinguir no coração de cada homem os nobres sentimentos de simpatia pelos sofredores e oprimidos escravos. Isso está em direta oposição aos ensinos de Cristo. E aí na 361 ela declara: vi que o nosso dever em cada caso é obedecer às leis de nossa pátria, a menos que se oponha às que Deus proferiu com voz audível do Monte Sinai e depois com o próprio dedo gravou em pedra. Revelou-se-me que o povo de Deus, que é seu tesouro particular, não pode envolver-se nessa desconcertante guerra, pois ela se opõe a todos os princípios de sua fé. No exército, eles não podem obedecer à verdade e ao mesmo tempo atender às ordens de seus oficiais. Haveria uma contínua violação de consciência. Os 10 preceitos de Jeová são os fundamentos de todas as leis justas e boas. Aqueles que amam os mandamentos de Deus conformar-se-ão com toda a boa lei da terra. Mas se as exigências dos governantes são tais que conflitem com as leis de Deus, a única questão a ser assentada é: obedeceremos a Deus ou ao homem? Então aqui nós vemos, eu costumo dizer que se tinha uma guerra, que o povo de Deus então fosse o caso de ir lá matar o outro, era essa, que era por uma causa supostamente justa. Mas mesmo na guerra desconcertante dessa, e uma guerra civil, não era contra outra nação, era as próprias pessoas da mesma nação se rebelando. Então, veja só como foi difícil para os nossos pioneiros, eles impedirem aquele ímpeto patriota. Todos eles eram muito patriotas e houve uma resolução de conferência geral na época, determinando que não participariam da guerra. Então foi algo fantástico. Depois vem a Igreja Adventista falar que na Primeira Guerra Mundial não havia nada, era aberto, cada um fazia o que quisesse, de modo algum. Aqui já foi a prova de fogo e eles foram fiéis. Depois, lá na Primeira Guerra Mundial, a postura foi totalmente diferente, como bem sabemos. Na página 357, declara também: aqueles que no temor de Deus sentem não poder conscienciosamente empenhar-se nessa guerra, estarão muito calmos e, quando interrogados, declararão ao pesquisador somente o que for necessário, e então deixarão claro que não nutrem qualquer simpatia pela confederação. Aqui ela está se referindo aos sulistas, que eram chamados confederados. Veja só a dificuldade agora, ela falando que lá no recrutamento ou no alistamento coercitivo, como que eles deveriam agir. Não deveriam, de forma arrogante, se colocar
contra as coisas, mas falar de forma calma, deixar claro que é contra aquela rebelião que estava acontecendo no país, mas que eles não tomariam parte no derramamento de sangue. Na 359, Ellen White diz assim que Satanás é o líder máximo da rebelião. Deus está punindo o norte porque eles têm por tanto tempo tolerado a existência do amaldiçoado pecado da escravidão, pois a vista do céu é um pecado da mais tétrica, ou seja, a mais horrível espécie. Deus não está com o sul e ele os castigará terrivelmente no final. Satanás é o instigador de toda a rebelião. Então, antes de finalizar essa guerra, que durou muitos anos, Ellen White já declarava que no final das contas o sul seria castigado, perderia essa guerra, mas de certo modo estava havendo uma depuração, uma ira de Deus sobre aquela nação. E veja que as dificuldades disso, como foram tremendas, né, durante anos. Na 258 e 259, ela diz ainda: nosso governo tem sido muito orgulhoso e independente. O povo deste país exaltou-se até o céu e olhou para baixo aos governos monárquicos e jactou-se de sua liberdade, enquanto que a escravidão, que era 1000 vezes pior do que a tirania exercida pelas monarquias, foi tolerada e alimentada. Nesta terra de luz, se aprecia um sistema que permite que uma parte da família humana escravize outra, rebaixando milhões de seres humanos ao nível dos animais. Esse pecado não é encontrado mesmo em terras pagãs. Então veja que declaração forte da parte dela, deixando claro o mal disso. E isso é uma chaga até hoje para os Estados Unidos. De modo que vamos chegar aí, por exemplo, nos idos de 1960, 100 anos depois da Guerra Civil, e ainda há o que em muitos lugares a segregação. E com essa segregação, nós vemos vários danos na sociedade para haver então a mesma dignidade, a mesma igualdade de ambas as partes. E aí encontramos nessa situação surgindo Martin Luther King, tão famoso na história secular, mas que se destaca pouco o fato de que ele era um pastor batista, né? E foi a partir dessa concepção dele religiosa que ele começou o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que havia outros radicais, como Malcolm X, que era quase como fosse um terrorista. Então havia aqueles guerrilheiros, aqueles extremistas, e Martin Luther King seguindo uma outra linha, justamente aquela que ele já tinha visto Gandhi efetuando lá na Índia, do movimento pacifista de não violência. E ele colocou isso em prática. E então certas influências positivas do cristianismo na sociedade não são vistas. Fato é que existe participação igualmente de cristãos que não só não ajudaram, como pioraram, como vimos ao início o testemunho do Nabuco. Porém, encontramos do outro lado influências positivas que foram determinantes em favor da dignidade das mulheres, por exemplo, no passado, que vieram da parte dos cristãos. Naquela época de Ellen White, que estava efetuando várias mudanças na sociedade, nós encontramos vários movimentos civis também em favor da temperança, que eram feitos por mulheres, principalmente cristãs. Então tudo isso é história e que muitas vezes é ocultado, como nada a religião tivesse a oferecer à sociedade, ao contrário, tem tudo a oferecer. Gostaria de ler mais um texto bíblico com os irmãos,
Isaías 58. É um texto que inclusive Ellen White cita várias vezes neste assunto. E é uma parte de Isaías 58 que muitas vezes não damos a atenção devida. Isaías 58, os versos 4 a 8. Aqui Ellen White lança isso sobre aqueles cristãos nos Estados Unidos que ainda apoiavam a escravidão ou eram omissos em favor do direito, então, dos negros. Aqui Ellen White usa o texto de Isaías 58, 4 a 8 em especial, trata do tema. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu aí jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu o cubras e não te escondas a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Maravilhosa promessa, mostrando do que Deus se agrada, atitudes práticas em auxílio do próximo. É isso que é colocado como o verdadeiro jejum, a verdadeira aflição de espírito que Deus pede, não apenas um teatro, uma manifestação exterior. Para finalizar, gostaria de citar Ellen White no Testemunho para a Igreja, volume 7, página 95. Ela declara: sejamos tão fiéis aos princípios como a bússola o é ao polo. Que sejamos desta maneira cada dia, compreendendo como que os princípios cristãos podem fazer a diferença na vida das pessoas. Que a verdadeira paz, a verdadeira alegria se encontra sim em Cristo. Amém.